Estamos com o Conrado. Fala, Conradex. Como é que estão, meus amigos? Tudo bem, meu professor? Bom dia a todos. Como é que você está? Senhores, nesse caso aí Tô acompanhando vocês com o programa, né? Nesse caso do governador da Flórida, a determinação da lei diz o quê? Que a educação, a saúde e o desenvolvimento das crianças são exclusivos dos pais. Os pais têm que definir. E aí, quando o Emílio, tu fala, mas o colégio, a escola, é o começo de todos os traumas das pessoas. Isso é verdade. Tu tá chegando no mundo em sociedade. Isso é muito bom que a gente tenha as desavenças, as brigas, saber aprender a ter jogo de cintura. Só que o problema é quando os professores são responsáveis por essa má criação. Né, meus amigos? Vocês sabem que esse transtorno aí, a disforia de gênero, isso aí, até bem pouco tempo atrás, até janeiro desse ano, estava no CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? No CID-10, ele era a doença F64. Se tu colocar ali, era a doença, disforia de gênero. Agora, a partir de janeiro desse ano, que está saindo do mundo da doença. E nesse aspecto aí, eu acredito que tem que ficar de fato para as famílias, né? Fazerem toda essa construção e a gente não pode estar sexualizando as crianças tão cedo. Eu coloquei no meu Instagram um dia desses um vídeo que era uma pichação de um escroto. Era um pênis e um escroto, assim, numa parede. E aí uma criancinha olha aquilo ali, né, as bolas embaixo e o pênis em cima, diz, isso aqui é um headphone, né, um fone de ouvido. E ele coloca a mão na cabeça, headphone. Porque é isso que uma criança enxerga, ele não vê muita maldade, ele não foi treinado para isso. Então a gente vira antecipar esses fatos aí no mundo de hoje. Eu acredito que nós vamos levar sempre para um mundo, para crianças, para seres humanos, com mais incertezas. E quanto mais incerteza o ser humano tiver sobre si mesmo, menos coragem ele tem, menos se esforça e mais acata ordens, mais acata uma ideia coletivista, mais tenta pertencer, ser uma Maria, vai com as outras para não sofrer qualquer espécie de rechaço. Então eu enxergo que essa parte aí de gênero, de escolhas sexuais não, porque o cara já nasce gay, né? Quem é gay, que isso aí tudo seja administrado pelas famílias, cada vez com mais suporte, mais compreensão. Afinal de contas, o ponto Exatamente. alto O que eu acho é o seguinte... da nossa civilização é aceitar as pessoas, aceitar as diferenças nos dias de hoje. Porque o que a gente está acostumado hoje em dia é, vou pegar meu filho, põe na escola e esquece. Exato. O Estado vai ter obrigação de cuidar dessa... A tarefa é do pai, é da família de cuidar daquela criança. Essa é a tarefa. A tarefa de pai é educar filho. Essa é a nossa... Isso é que você tem que estar ligado. Se o professor está fazendo alguma coisa, você tem que estar ligado. Não tem como você colocar a criança na escola, que nem faz Daniel Zuckerman, e falar, a escola cuida do meu filho. E vai pra academia. Vai cuidar. E vai pra academia. Não vai cuidar. Quem dá educação, concordo completamente com o em casa. Tanto o DeSantis como os caras da esquerda Todo mundo nos Estados se apropriando. estão se apropriando dessa história, porque isso aí dá voto, é lógico. Político rouba a pauta, bonitão. Político adora roubar uma política pauta, publicidade. Falando do Will Smith, os E até mesmo pensando aí já para as próximas eleições americanas, diante do fato do Trump vai estar muito velho, né, cara? Essa é a realidade. Eu acredito que o DeSantis possa se fortalecer como um nome, né, nos Estados Unidos, em que pese a Flórida não ser o estado mais forte deles, né, se fortalecer como um nome desse espectro conservador para as eleições daqui a 2 anos. Aí. Muito bem. Mas você pode, estávamos com essa pauta, você pode puxar a sua pauta, claro, lógico. Claro, preparou na nota. Daqui a pouco o ministro vê aqui, candidato, hein? Que honra, né? Baita nome. Candidato, assim, já está atrasado. Não tem um brasileiro aqui no nosso país hoje que não seja um motorista, né, de carro, que ele não tenha passado por uma estrada nova ou renovada nesse novo governo. E esse é o primeiro governo que eu vejo finalizar obras que eram de outros governos, que foram iniciados por partidos, muitas vezes, que eram seus concorrentes. Então, acho que o ministro Tarcísio está de parabéns e é um dos principais nomes aí do governo Bolsonaro. Tu sabes que desde o início dessa campanha política, tudo que é de ruim é culpa do Bolsonaro, tudo que é de bom é culpa do governo, né? Não é da figura do Bolsonaro. Desde o início foi feita essa dicotomia dentro da própria imprensa aí. Mas diante dos fatos que vocês estavam aí conversando, meus amigos, o governador Eduardo Leite aqui do Rio Grande do Sul, ele já saiu do governo ontem. E até onde vão as informações que eu recebo aqui é que as tratativas é tentar desescalar o Dória e botar o Dória para concorrer ao Senado por São Paulo, que eu acho que também não ganha,
né? Se eu fosse o Dória e quisesse uma vida pública, eu ia deputado federal, vereador. fazer que nem o Aécio, né? Dar uma trocada de marcha, uma guinada para se manter no sistema aí. E aí o Dória tá muito brabo com esse golpe que pode acontecer dentro do PSDB para colocar o Eduardo Leite. E aí mesmo, como vocês falaram, que eles estão querendo também enxugar o Moro aí, já que o Moro não escalou, né? Não teve tração a sua campanha, eles querem tirar todos os adversários e manter um nome único. E o Eduardo Leite é o queridinho dos Faria Limers, né? Dos progressistas, da direita limpinha brasileira aí, né? Então, mas, Conrado, isso aí, a New Left, que a gente brincava aqui. Porque qual era o objetivo dos caras? O Bolsonaro é uma coisa que nunca mais vai acontecer. É difícil. Teve Jânio Quadros, tem uns momentos assim. O Lula foi... Não, o Lula ficou muito trabalhou muito. Não, sim, ele tentou muito. O Lula tentou 5 vezes. O Lula eu entendi sua analogia. Você diz de primeira. Tá aí. O Bolsonaro foi aquele momento que tinha rua, que tava a Dilma caindo. Corrupção, Lava Jato. A Lava Jato, aqueles bonecos do Moro e tal. O povo falou, porra, esse cara é um cara que vamos arrumar isso aí, tá ok? O Bolsonaro entrou. Quando ele entrou, os caras falaram, opa, aqui a gente não vai ter lugar. Aí falaram, pode ser que o Bolsonaro estando lá, sem Lula, sem o Lula, o Lula estava preso. Isso. Sem o Lula, a gente tem um espaço. Desgasta ele e a gente Vamos desgastar o cara o tempo inteiro. Aí começou lá com o Maia, segurando o projeto, não aprovou porcaria nenhuma, veio a pandemia. Falou, temos chance. Soltaram o Barba. Soltou o Barba, acabou. Melou o jogo. Melou o jogo. Pra terceira via. Melou o jogo. Acabou a terceira Melou o jogo. Porque o Barba tem... O Barba, cara, na cadeia, ele fez 40 milhões de votos. Sim. 44. 44. Na cadeia. Então, quer dizer... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Entendeu? Assim, agora não tem mais jeito. Agora não tem como inventar. Se a gente for imaginar, olha só, as eleições de 2018, tá? A gente tá no auge da corrupção do PT, a gente tá no auge do rechaço, Lula tá na cadeia, tem um mequetrefe concorrendo no lugar dele, e os caras fizeram 44 milhões de votos. Bolsonaro fez 54 milhões. Então vocês entendem que para vencer essa corrida é só uma disputa de 10 milhões de votos? É muito curta. É muito curto, né? Tu tem que ter só um deságio aí para que o PT consiga voltar nesse próprio aspecto. E nesse sentido aí, eu acho que é absurdo a gente ter no Brasil, mas é a nossa realidade, a gente tem um criminoso concorrendo às eleições e todo mundo acha normal. O que me impressiona nisso tudo aqui, Emílio, é que todo mundo acha normal. Eu votei no Bolsonaro exatamente para o Lula não ganhar. Eu falei, vou votar de nariz fechado, vou apertar o 17. Cara, eu tô feliz com os resultados que a gente teve com esse governo. Um governo, se tem corrupção, é muito menor do que a gente teve nos outros governos. A gente tá tendo aí um crescimento total. E olha só, é um governo que passou por uma pandemia global, tá passando por uma guerra global, né, direto, com resultados inacreditáveis do que a gente consegue ver. E como o próprio Sami trouxe os números aí, os números de emprego estão crescendo, a vida está retomando, né? As empresas públicas, que sempre foram deficitárias por conta da corrupção, hoje estão todas elas dando lucro em cima de lucro. Então, na minha visão, nós continuamos ainda, eu já falei para vocês, a terceira via, né, era o Bolsonaro em 2018 e permanece sendo, porque o que a gente está vendo agora é Lula e Alckmin na mesma chapa. Jesus. É inacreditável. A gente não é inacreditável, está tudo sendo revelado, né? Tu sabe que o nome da Bíblia lá, Apocalipse, o livro de Apocalipse em inglês é exatamente Revelations, né? As revelações. Hoje em dia está tudo revelado à frente das pessoas e a gente está vendo agora o sistema tentar achar um terceiro nome, mas que não vai emplacar, vai ser outra vergonha. Cada nome que eles trazem é uma vergonha, uma maior que a outra. É o Dória fazendo 2%, Moro, eu falei para vocês, né? Pai Conrado nunca erra. Falei, o Moro vai ficar entre 7% e 9%. Tá com 8% e não vai figurar acima disso. Então nós vamos ter essa grande guerra entre Lula e entre Bolsonaro, e sabendo que o Lula, na cadeia, preso, com os processos, com poste. Vocês se lembram que o Haddad usava uma mascarazinha do Lula? Ele tinha umas fotinhas assim, ó.
né? E fizeram 44 milhões de votos. Então isso a gente tem que atentar e lutar aí. O meu grande objetivo com as pessoas não é convencer ninguém de alguma ideia, de algum ponto de teoria política, não. É só mostrar como tu tá sendo sempre enganado, tá sendo sempre feito de otário pela esquerda, pelos coletivistas, e é o que a gente tá vendo por todos os lados. Quer ver um exemplo disso? Olha a própria Anitta. Ontem lá no Lula pra Lula, né? Porque é só pro Lula aquele negócio Lula lá. pra Lula. Eles... falaram, vai ter uma multa para quem falar de política. A Anitta falou o quê? Eu não vou respeitar isso, eu vou falar o que eu quiser, e se eu pagar essa multa é só uma bolsa a menos na minha coleção, no meu armário, e eu pago a multa de quem falar. Imagina se fosse algum cantor da direita vinculado ao conservadorismo falando disso. Ele era preso na hora, vocês viram com o Sérgio Reis, né? No 7 de setembro. Exatamente. Foi um ato antidemocrático. Então a gente está vendo que é 2 pesos e 2 medidas. Para cada caso, é uma visão diferente do mundo, de mundo sendo tratada, e a gente está vendo que essa luta é completamente assimétrica. É um lado que tem voz, que tem dinheiro, que tem propaganda. Vocês podem ver a própria campanha do TSE, rolê das eleições. Era o pessoal da União da Juventude Socialista, da União Nacional dos Estudantes, pedindo voto contra o Bolsonaro. Se esse vai ser a tua primeira eleição, jovem, vote contra o Bolsonaro, olha que oportunidade. E aí tu vê o nosso TSE fazendo toda essa propaganda. E é engraçado a gente ver um presidente do TSE, o nome do TSE, que é o Alexandre de Moraes, que foi funcionário do Alckmin a vida toda. Funcionário do PSDB a vida toda, vai ser o responsável por julgar essa eleição do Alckmin, seu ex-patrão, seu ex-chefe, seu ex-mecenas contra o Bolsonaro? Ou contra o conservadorismo, ou contra quem quer que seja? É duro, tá feia a coisa, Emílio. Mas tá não adianta vir com mimimi, não. Porque você é o primeiro a falar. Se a vida tá difícil, a gente precisa ser mais forte. Então não venha chorar por momentos difíceis criam, momentos fáceis criam Se você vier, meu querido Conrado, você que sempre fala o seguinte: se a vida tá difícil, precisamos ser mais fortes. Agora o cara vem chorar por causa da Anitta. Vai homens fracos. Vem com a frase. Vem não. Tá chorando. Você tá chorando. Você tá chorando por causa da Anitta. Pô. Meus amigos, ouçam. O que eu tô falando com vocês aqui é enxergar a realidade como ela é assimétrica, e tô falando antes que ocorra. E já tô falando para vocês, a estratégia que se tem que lançar para quem quer o Bolsonaro no poder e que não quer que a esquerda chegue ao poder, que é o meu caso. Eu quero que o PT seja patrolado e asfaltado. Esse é o meu objetivo, tá? E para mim não me interessa se o gato é preto ou branco, eu quero que ele casse o rato. O gato hoje no poder é o Bolsonaro, e eu apoio o presidente contra o PT. Eu deixo claro isso sempre, nunca fiquei em cima do muro. Esse é meu posicionamento, ok? Quero gosto, quero não gosto, vou ser cancelado, eu não tô nem aí. O que interessa pra gente ver nesse... Não, o que interessa pra gente ver nesse negócio é o seguinte, ó. Se tem alguma estratégia a ser adotada agora pra mostrar pras pessoas, é mostrar como a esquerda te passa pra trás. É mostrar como tu é enganado. É mostrar como tudo tem um porquê. Né? Tem um porquê por trás, porque quem se sente enganado, porque foi meu caso, cara. Pô, eu, cara, era um cara de bom coração, gauchinho querido aqui, né? Pô, é óbvio que o que eu queria né, os eventos, os benefícios sociais maiores, que tudo fosse melhor, até eu enxergar que quem pagava essa conta era o empresário. Era o trabalhador que pagava tributos. Então todas essas benesses do Estado nada mais é do que o teu dinheiro saindo do bolso. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Não, me dá meio segundo. E aí vocês veem a televisão, né, a Globo, a mídia, a mídia tradicional dizendo que o governo deixou de arrecadar 84 bilhões. Olha que coisa horrível. Pô, cara, é dinheiro que o governo não tá tirando do meu bolso, do teu bolso, ouvinte. É isso, a gente tem que bater palma. E aí tu vê a mídia dizendo como isso fosse uma coisa muito ruim para nós aqui. Ao contrário, é uma coisa boa, é meu dinheiro que não tá saindo do bolso. Ô Conrado, o que a molecada tem que pensar é o seguinte, vota em quem quiser, hein? Livre. Voto é emoção, o voto é emoção, o voto é livre. O que me deixa triste é o seguinte, é o Brasil ser um país velho futuramente, e eles vão pagar a conta, a molecada vai pagar, vai ser um país pobre, velho
e socialista. É difícil o país assim ser um país bom para você morar. Então, você tem que pensar nisso. Por quê? Porque a população está envelhecendo, a gente não é rico igual são os países, o Japão, os países da Europa do Norte. A gente não tem toda essa riqueza. A gente quer todo esse privilégio. A gente quer ser pobre, mas viver com leis lá da Escandinávia, lei bonita, privilégio, direito pra caramba, sem obrigação nenhuma. Então toma cuidado, porque você vai pagar essa conta. Pensa